This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. Vamos orar. Pai, nós te damos graças mais uma vez, como nós cantamos agora, porque Tu és aquele que exalta, aquele que sofre, Tu és aquele que exalta, Senhor, as nossas vidas, porque somos totalmente dependentes de Ti, da Tua graça. Louvado seja o Teu nome por esse momento, onde nós vamos abrir a Tua palavra. This is a demonstration Nós of continuaremos a Te Ustream adorar, Producer. como temos Te adorado ao cumprimentarmos os nossos irmãos. Nós temos Te adorado, Senhor, ao lermos, ao contribuirmos, ao abraçarmos os nossos irmãos, ao abençoarmos as crianças. E agora, Senhor, nós leremos a Tua palavra de novo e queremos Te pedir que Tu fales, Senhor, aos nossos corações através dela. E assim nós oramos, agradecidos no nome querido de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. This is a demonstration of Ustream Producer. Algumas pessoas já hoje pela manhã perguntaram, pastor, como foi a viagem, né? E nós tivemos a oportunidade, depois de 5 anos planejando irmos à terra de Israel, o Senhor nos presenteou com essa visita. E confesso aos irmãos que estamos digerindo a informação ainda, né? Muita coisa, muita informação. E às vezes eu vou dormir, eu começo a sonhar. This is a né? demonstration E essa of é a Ustream sensação Producer. de ter ido lá. Mas Deus nos presenteou ali com muitas bênçãos, né? E momentos muito alegres, muito divertidos, momentos de muita emoção, momentos de choro. E graças a Deus o Senhor falou no nosso coração ali. Como hoje de manhã falei pela manhã, se você tem algum resquício que a Bíblia é a palavra de Deus, alguma dúvida, não tenha, porque pisando ali a gente vê o Senhor o tempo This is a inteiro. demonstration E as of grandes Ustream Producer. descobertas, não só arqueológicas, mas o Senhor preservar a história de um povo, a língua, a cultura, é um presente de Deus, é um legado para a humanidade, especialmente para os crentes. Então, aqueles que oraram, nossos irmãos que curtiram, né? Eu sei que houve muitos posts no Facebook, e eu recebia, né, o comentário dos irmãos que estavam conosco, olha, os irmãos estão pedindo para colocar mais foto, né? E foi uma oportunidade assim This is a maravilhosa. demonstration Foi of muito Ustream Producer. interessante chegar em Jerusalém, né? E saber, puxa, existe uma cidade com esse nome, está na Bíblia, e ver a plaquinha lá escrito em hebraico, e depois Jerusalém, você chega à cidade, já vista a cidade, dá um arrepio diferente, é muito bonito você passar por lugares, por histórias que o nosso Senhor Jesus viveu e viver histórias ali como nós vivemos. Em alguns momentos foram assim, eu acho que não tinha mais This lágrima is a para cair, demonstration secou, of né? Ustream Producer. De ver como o Senhor é fiel. Então, eu agradeço o apoio da igreja, do conselho, em permitir a realização desse sonho junto com outros irmãos. E foram momentos marcantes, maravilhosos ali. Poderia destacar alguns, né? A chegada a Jerusalém foi muito bonito, né? Alguns momentos, alguns irmãos meditando na palavra, no ônibus, especialmente quando estávamos cansados ali, né? Dormindo ali, meditando na palavra.
Nós tivemos até This dublador is de a camelo na viagem. demonstration Foi of uma Ustream coisa Producer. muito interessante. Mas alguns momentos em que o Senhor fala, né? Gente existe. Mar da Galileia existe, o Mar Morto existe, o rei Jeroboão existiu, o rei Salomão existiu, Davi existiu, Jesus andou ali. Então, tudo isso que você vê na Bíblia existe, gente. Hoje nós começamos a ler a Bíblia com aquela sensação de a minha mente vai para lá quando eu leio algum texto. Isso é muito assim interessante. Valeu muito a pena para um This is a pastor, para demonstration liderança. É of bastante Ustream enriquecedor. Producer. Eu falo isso não é para soberba, não é para, mas é para a glória do Senhor. Foi um presente do Senhor para mim, né? E eu louvo ao Senhor pela compreensão da igreja, pelo apoio da igreja nesse momento. Então, glória a Deus por isso. Quem sabe aí nós façamos um dia a IPB inteira ir para lá, né? Quem sabe? Mas ia ser bênção. Já pensou ali? Cear ali em Jerusalém, no Jardim do Túmulo, né? Você entrar This num is a túmulo e saber demonstration of que o Senhor não Ustream está ali, Producer. é maravilhoso, é gratificante. Então, o Senhor falou muito ao nosso coração, do grupo que foi, e amizades se formaram ali, né? E algumas pessoas nos seguiam no WhatsApp, né? Tivemos que desfazer o grupo, mas apenas por uma questão para não ficar fazendo ping-pong aí de mensagens, mas foi um tempo gratificante, eu louvo ao Senhor, especialmente pela nossa IPBI, This is a nos demonstration of apoiar, Ustream compartilhar e Producer. mesmo longe se alegrarem conosco. Foi um tempo muito bom, louvado seja o Senhor. Amém? Isto posto, vamos para a Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 18, Lucas 18. This is a demonstration of Hoje de manhã Ustream nós Producer. falamos um pouquinho sobre como eu leio a Bíblia, como eu devo ler a minha Bíblia. E nós falamos que devemos entender a Bíblia da maneira que ela está escrita, né, no sentido da palavra que o Senhor disse, que o Senhor não trai a sua palavra. Imagina o Senhor dizer, haja luz e não houve luz, houve outra coisa. Então, a partir do momento que o Senhor falou, haja luz, houve luz, porque o Senhor é assim. Né, porque Ele vela pela sua palavra para que This is a seja demonstration cumprida. of Ustream E nós Producer. falamos também que mesmo a Bíblia contendo símbolos, alegorias, parábolas e assim por diante, nós falamos o nome de algumas figuras de linguagem, como metonímia, hipérbole, metáfora e outras aí, essas figuras de linguagem sempre transmitem uma verdade literal. E hoje nós vamos ler uma parábola. O que é a parábola? A parábola é uma comparação. A palavra parábola significa comparar. Você tem uma história, Jesus vai usar elementos simples This da is a natureza, demonstration of pessoas Ustream comuns, Producer. para, através dessas histórias que ele conta, trazer, então, uma mensagem real, literal, prática para a nossa vida. E Jesus vai contar a história, então, uma parábola, em Lucas 18, do fariseu e do publicano. Então, o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 até o versículo 14. Nós vamos ler esse texto, vamos tentar entender esse texto para a nossa edificação esta noite. Então, This is a Lucas, Evangelho demonstration de of Lucas, Ustream capítulo 18, Producer. versículo 9 em diante. Leiamos ali, irmãos. Então, Lucas 18, 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si This is mesmo a desta forma: demonstration of Ustream Producer. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador.
Digo-vos que este This is a desceu demonstration justificado of para a sua Ustream casa, Producer. e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Pai, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, pedindo a compreensão deste texto da palavra, para a nossa edificação essa noite, para crescimento e para responsabilidade diante de uma adoração sincera, direta, como o Senhor deseja. Porque foi Jesus que disse, This is a Deus é Espírito, demonstration of importa que os Ustream seus Producer. adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E nós o queremos fazer, no nome de Jesus. Amém? Amém. Jesus vai contar então aqui, conta aqui uma parábola, usando uma história, como toda parábola, possível de acontecer. Nenhuma das parábolas que Jesus contou, Jesus inventa uma história que não poderia acontecer. Era uma vez 2 marcianos que pegaram uma nave e viajaram pelo espaço. Você não vai ouvir Jesus contando uma história. This Jesus is a vai contar de um demonstration filho que of pediu herança e foi Ustream embora. Producer. Isso pode acontecer? Pode. Jesus vai contar a história de uma mulher que perdeu uma dracma. Ou de um pastor que vai contar as ovelhas e está faltando uma. E ele vai atrás daquela que está faltando. Então, Jesus usa elementos naturais do cotidiano para contar histórias que podem acontecer e que talvez aconteceram, para trazer elementos aqui práticos, próprios para a sua vida, para a sua aplicação diária de vida aos pés dele, que é isso que ele deseja. This E is a ele vai contar, então, demonstration aqui a of história Ustream de um Producer. publicano e de um fariseu. Então, quem era o fariseu? O fariseu era uma seita judaica, eles eram conhecedores da lei, eles eram membros do Sinédrio, precisavam ser casados para serem membros do Sinédrio, e ali o Sinédrio funcionava como um tribunal judaico para resolver as questões jurídicas ali relacionadas à lei e ao povo. Jesus foi julgado por isso. Lembra que Jesus é acusado na casa de Caifás de pecar. Ali, qual This era is o a crime dele? demonstration Olha, ele of fez isso, Ustream ele disse Producer. aquilo, e Jesus fala, veja o céu aberto, e aí ele é julgado e é condenado à morte por causa disso. Então, os fariseus estavam ali. E existiam os publicanos, ou os cobradores de impostos. Quem eram? Eram judeus, Mateus era um deles, né? Lucas está falando aqui a história de um publicano, e Mateus era um deles. Trabalhava na coletoria, trabalhava para Roma, pegava um imposto que os judeus trabalhavam ali, e parte daquele trabalho eles teriam que dar This para is a Roma. demonstration Quem of fazia esse Ustream trabalho de Producer. pegar os impostos? Os coletores de impostos, ou os chamados publicanos, que eram judeus. Como que os judeus olhavam para os publicanos ou os coletores de impostos? De uma maneira bem ruim. Eles olhavam para os publicanos como traidores. Esses homens traem a nossa pátria, traem a nossa nação, traem a lei. Então, eles não eram muito bem vistos. O mais famoso deles, além de Mateus, quem era? Zaqueu. Gente, aconteceu uma coisa comigo lá em Jericó. Está passando lá, This olha, is esse a aqui é um demonstration sicômoro. Eu falei, of para o ônibus que eu Ustream quero tirar uma Producer. foto. Aí estou lá fotografando o sicômoro, o ônibus vai embora. O ônibus foi embora, me esqueceu lá. E era Jericó, gente, território palestino. Eu, atrás do ônibus. Falei, Mas em Jericó tinha um rapaz muito interessante, me chamava de Bastor, um árabe, né? Bastor. Me chamava de Badri, de padre, e às vezes era de Bastor. Bastor. This is a demonstration Jericó. of Zaqueu Ustream era de Jericó. Producer. Ele subiu num sicômoro, uma árvore estrondosa, né? Uma árvore frondosa, perdão, que dava uma sombra muito bonita, porque ele queria ver a Jesus. Zaqueu era um publicano. E nós vamos ver Jesus contando a história aqui de um fariseu e de um publicano. O fariseu vai adorar o Deus verdadeiro. Ele sai de casa e vai para o templo. O publicano faz exatamente a mesma coisa. Sai de This is casa a e vai demonstration adorar o of Deus verdadeiro. Ustream No templo. Producer. Interessante. Eu lembro de 2 irmãos, Caim e Abel. Os 2 tiveram a atitude de querer adorar o Deus verdadeiro. Um estabelece um método e o outro crê no método que Deus colocou. E o publicano e o fariseu estão no templo. O fariseu começa, então, a orar. E orava, em primeiro lugar, em pé. Para parecer mesmo.
This is a E orava de demonstration of si para si Ustream mesmo. Producer. Orava de si para si mesmo. Não era uma oração ao Deus vivo, ele orava para si. É interessante orar de si para si. E ele orava dizendo assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu não sou como ele, Senhor. Muito obrigado. E mais, Senhor, This eu is a jejuo 2 vezes demonstration por of Ustream semana. Producer. Dou o dízimo de tudo quanto ganho. E estou sempre aqui. Essa era a oração do fariseu. A oração do fariseu era uma oração de pura religiosidade. Interessante o que é uma oração de si para si mesma. Eu gosto de dizer que quando você lê a Bíblia e você se examina, como nós vamos cear daqui a pouco, você está dizendo: Senhor, eu não posso orar de mim para mim mesmo. This is a Mas quando eu oro, demonstration quando eu of leio a Ustream Escritura e eu estou Producer. diante de uma mesa como essa, eu só posso olhar para mim mesmo e dizer: Senhor, eu preciso desesperadamente de Ti. Eu não posso confiar em mim mesmo. E esse fariseu tinha uma característica: ele gostava de aparecer em pé. Eu tenho pavor de gente que gosta de aparecer. Eu tenho pavor. A pessoa precisa mostrar para todo mundo o quanto ela é espiritual. O Senhor This is a não demonstration quer of isso de Ustream você. Producer. O Senhor quer algo exatamente o contrário. Que você diga: Senhor, eu preciso de Ti. Interessante que eu fico imaginando se Jesus tivesse Facebook, por exemplo. Eu não sou contra Facebook. Tá? Coloco coisas lá, você vai ver quem alimenta o Facebook da igreja sou eu. Né? Quando coloco as informações lá, tudo. Acompanho alguns faces, algumas pessoas que eu gosto de ver, especialmente de pastores. This Né, is a que acrescentam demonstration muito a minha of vida. Mas eu fico Ustream imaginando Producer. Jesus assim. Curei 12 leprosos só hoje. Transformei água em vinho em Caná. Aí vem os curtir. Tá. Jesus era o contrário, ele curava, ele dizia assim: olha, não conta para ninguém o que eu fiz aqui. Não conta. Não conta. E a Bíblia diz que ele advertia expressamente para que não fizesse isso. Não obstante, a sua fama corria por todo This is a tempo. demonstration Jesus não of queria glória Ustream para si, ele Producer. dizia: minha glória é satisfazer a vontade do meu Pai que está nos céus, não a minha. O testemunho que eu dou não é de mim mesmo. Eu dou testemunho de mim, mas meu Pai dá testemunho de mim na lei e nos profetas. E Jesus Cristo, quando esteve aqui, buscou o tempo inteiro a glória do Pai, ao ponto de se sacrificar, deixar morrer pelos seus pecados, para satisfazer na cruz a justiça do Pai. Você crê This is a nisso? demonstration of Ustream E Producer. aquele homem orava aí no excesso da sua religiosidade. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como ele, que eu sou como aquele. Eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Às vezes nós, como igreja, nós precisamos falar o que nós fazemos. Mas o problema desse homem aqui é a motivação dele. Então, quando vamos cantar no hospital, eu gosto de mostrar. Aliás, sábado que vem, hein? 1h30, né, Mário? Sábado que vem, 1h30, Hospital Cruz Azul. O Mário não vai estar lá, mas eu estarei lá com os irmãos que vão. Então, sábado This que is a vem, Hospital Cruz Azul, demonstration vamos of cantar lá Ustream 1h30. Producer. Ah, mas eu vou postar, então, para dizer, olha, não é isso, é para motivar a igreja. Gente, vamos lá cantar. Vamos lá falar do amor do Senhor. Vamos lá na cena, vamos cozinhar, vamos colocar a igreja em prática. Isso agrada ao Senhor. É isso que o Senhor deseja. O problema é quando a motivação é você. A religiosidade. Senhor, muito obrigado porque eu não peco. Muito obrigado porque eu canto bem. O Fernando me passou um vídeo que eu ria muito, né? Os irmãos ali cantando afinadinhos. This is a Vim demonstration para of Ustream Producer. adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que eu canto bem. Sou totalmente amável, totalmente digno. Não é isso que o Senhor deseja. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, ele chama isso de madeira, feno e palha.
Tudo aquilo que você edifica sobre o fundamento para a sua própria glória, a Bíblia diz This que is a é demonstration madeira, of feno e Ustream palha. E o Producer. próprio fogo no tribunal de Cristo o julgará. E você vai apresentar aqui, Senhor, as minhas obras que eu fiz para o teu nome, para a tua glória. Lembra, Senhor, como eu cantei bem aquele dia? Está aqui, Senhor. O fogo vai consumir tudo. Vai entrar no céu chamuscado, cheirando fumaça, mas vai entrar. Mas aquilo que você fez para a glória do fundamento, This is a demonstration of Ustream prata, pedras Producer. preciosas. E quando o fogo provar, o fogo do tribunal de Cristo provar, se tornará mais puro ainda, e eternidade adentro você irá adorar o Senhor. Com tudo isso. Que benção. Que benção. Eu fico feliz quando os irmãos aqui honram o compromisso que têm com o Senhor, aonde quer que seja. Se você é um bom profissional no trabalho, ouro, prata, pedras preciosas. Se você é um servo compromissado com o Senhor, ouro, Ustream prata, Producer. pedras preciosas. Se você é um adorador, ouro, prata, pedras preciosas. E para o Senhor nós precisamos dar o melhor. Ouro, prata, pedras preciosas. Não para a sua glória, porque senão você perde aqui. Mas para a glória do fundamento que é Cristo. É isso que ele está ensinando. Eu sinto falta da igreja de joelhos, eu sinto falta de uma igreja quebrantada diante do Senhor, principalmente quando essa mesa está aqui. Senhor, como eu preciso de Ti. This is a Há um demonstration hino que of diz, por Ustream isso eu Producer. preciso de Ti, meu Senhor. Eu preciso demais de Ti. Eu estava vendo uma reportagem sobre um milionário americano, presbiteriano, pasme. E aí ele dizia assim, eu não erro, eu faço muita caridade, eu não peco. This is E a aliás, demonstration esses of negócios Ustream assim, quando eu Producer. peco, eu acho que eu faço uma coisa errada, eu só corrijo a rota e continuo, porque Deus não tem nada a ver com isso. Fico imaginando, ou ele é presbiteriano, que não conhece nada, ou não nasceu de novo, porque a Bíblia começa a falar que o princípio da vida cristã chama-se arrependimento. Senhor, sê propício a mim, pecador. Aquele publicano batia no peito dizendo, Senhor, sê propício a mim, pecador. É muito fácil This você is a olhar na igreja, demonstration of aquele irmão é Ustream isso, aquele Producer. irmão faz aquilo, aquele faz aquilo outro, aquele faz aquilo outro. E olha o pastor, é muito fácil. Mas a Bíblia nos convida, quando estamos diante dessa mesa, a examinarmos a nós mesmos. Senhor, quem eu sou? Nós estivemos num lugar chamado Tel Dan. É uma das nascentes do Rio Jordão. E ali o rei Jeroboão fez 4 coisas abomináveis ao Senhor. A primeira delas que ele This fez is a ali, ele construiu demonstration of um lugar de Ustream adoração Producer. fora de Jerusalém. E o Senhor falou assim, em Jerusalém, o templo é aqui. Jeroboão fez longe, ele disse, não, agora eu vou fazer um templo aqui. Jerusalém é muito longe, gente. Para que eu vou adorar lá? Eu vou adorar aqui. Segunda coisa que ele muda são os símbolos. Ele coloca um bezerro de ouro ali. A terceira coisa que ele muda é o sacerdócio. Quem tiver dinheiro pode ser sacerdote. Quem não tiver, não pode ser sacerdote. A quarta coisa This is que a ele demonstration of estabelece Ustream ali, Producer. que ele muda ali como adoração. Ele muda as datas das festas. Que dia que é a Páscoa? No 1º do mês? Não vai ser agora, agora é no 7º. Ele começa a mudar tudo. Eu já vi esse filme. Caim fez isso, gente. O Senhor fala, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Caim estabelece a sua própria religião. Eu vou suar, eu vou fazer do meu jeitão e eu vou adorar assim. E o que o Senhor faz com a oferta de Caim? This is a demonstration of Ustream Não quero Producer. isso. Se você proceder direito, você vai ser aceito. E o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo, Caim. E ele ficou beiçudo, descaiu-lhe o semblante, ele foi lá e matou o irmão. Por que matou o irmão? Porque era do maligno, está escrito. Ele estabeleceu a sua religião própria. Jeroboão estabeleceu a sua religião própria. E o Senhor falou, não é assim. O Senhor estabeleceu o método.
Qual foi o This método is do a publicano? demonstration of Ele Ustream poderia dizer, Producer. Senhor, muito obrigado, porque eu desvio um dinheirinho ali, outro aqui, estou ganhando bem. Eu e o Zaqueu fizemos uma sociedade, estamos ótimos, Senhor. Obrigado por aquela casa na praia. Ele não orou assim. Ele orou, Senhor, ser propício a mim, pecador. Se você perguntasse qual é a tribo de Israel, qual o pessoal de Israel que mais parece com um brasileiro, gente, não hesite, publicano. This is a Publicano. demonstration of A gente dá um Ustream jeitinho, tem uma Producer. plaquinha lá, não fume, o brasileiro vai lá, fuma. 50, hein? Não pode passar de 50. Ah, tá muito devagar esse negócio. Não dá. Agora está fazendo nome, está fazendo jus ao nome marginal. Não dá. Tem que andar 70, tem que correr. Nós somos assim. Se há governo, eu sou contra. E o publicano era assim, ele dava um jeitinho de tirar sempre a parte dele. E ao ponto de ele ir para o templo, This is a sabia que precisava de demonstration of Deus, porque Ustream você vai em Producer. Jerusalém, você não pode falar que ele não existe, porque ele existe. E ele disse, ser propício a mim, pecador, e batia no peito com toda a força. Senhor, eu não valho nada. Eu não sou nada. Diante dessa mesa, eu não sou nada. Deixa eu dizer uma coisa para você, com todo respeito, e eu digo isso para mim também, senão eu não poderia dizer para você. A sua religiosidade para o Senhor não presta, se não houver arrependimento, se não houver quebrantamento, e você dizer, Senhor, ser propício a mim, pecador, This is a porque Cristo demonstration fez tudo. of Ustream Producer. Ai de mim se eu depender isso aqui do Ion. Eu gostaria de dizer para você que mais do que ninguém, você sabe satisfazer a sua carne. Você sabe o que você gosta, porque eu sei muito bem o que eu gosto. Mas eu sei muito bem quem é o meu Senhor e me esforço para conhecê-lo cada vez mais, porque me importa chegar diante dele irrepreensível. Importa para mim This chegar is a diante dele do demonstration jeito of que ele Ustream deseja. Producer. Não do jeito que eu sou, mas do jeito que ele quer. Importa é ser achado nele com graça. O apóstolo Paulo levou tão a sério isso que ele disse, depois de ter levado muitos a Cristo, não seja eu mesmo desqualificado, porque eu não desejo ser desqualificado, e eu sei que ninguém aqui deseja. Você vai ouvir muitas vezes de colegas de trabalho, This olha, is a eu adoro demonstration Deus of Ustream assim. Producer. Eu entendo Deus assim. Deus para mim é assim. A minha fé é assim. Eu tenho para mim, ela me basta. E diga, olhando para essa pessoa, salva, é suficiente, te dá plena convicção. Mas eu digo isso também para crentes, para aqueles que confessam o nome do Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez reitero, a começar em mim, a sua religiosidade agrada ao Senhor? This is a demonstration of Ustream Producer. Se tem alguma pessoa na Bíblia que pode me ensinar alguma coisa, é o publicano dessa parábola de Jesus. Senhor, ser propício a mim, pecador, eu não sou nada sem ti. Eu preciso de ti, Senhor. Ele batia no peito, dizendo, Senhor, quem eu sou? Porque quando eu vejo a oração do fariseu, ele dizia o seguinte, graças te dou, porque sou como os homens, não sou como os demais homens, This is a roubadores. Eu fico imaginando demonstration o of fariseu Ustream Producer. orando assim, o publicano ali do outro lado do templo, ouvindo a oração. Obrigado, Senhor, porque eu não sou roubador. E o publicano assim, Senhor, eu sou roubador. Eu sou ladrão, Senhor, eu roubo. Caiu uma moedinha ali na coletoria, eu passo a mão nela, Senhor. Senhor, eu transgrido, Senhor. Senhor, eu sou brasileiro. Senhor, eu sonego, dou um jeitinho com o contador lá, mascara isso aqui e ali para não pagar tanto. This is a demonstration of Senhor. Ustream Producer. Senhor, eu sou pago para trabalhar das 8 às 5, mas quando dá 4 horas, eu já estou lá na internet, Senhor. Estou roubando 1 hora do meu emprego, Senhor. Ó, fica imaginando a oração dele, se fosse os dias de hoje. Aí ele diz mais o seguinte, injustos. E ali está lá o publicano, Senhor, batendo, eu sou injusto demais, Senhor. Em mim não tem justiça, Senhor.
Eu tento This ser is a justo, mas eu faço tudo demonstration errado. of A Ustream palavra ética Producer. passa longe de mim. Senhor, eu sou publicano, eu sou brasileiro, Senhor. Eu não sei o que é ética mais, Senhor, há muito tempo. A gente dá um jeitinho. E há um escritor brasileiro que diz que o jeitinho brasileiro é a antessala da corrupção. Você está reclamando de corrupção? Quem é você? E as nossas pequenas corrupções? Adúlteros. Senhor, eu This estava is lá a naquela demonstration coletoria, of passou uma Ustream pessoa lá, Producer. Senhor. Mais ainda, nem como esse publicano. Aí o publicano poderia ter dito, aí já é pessoal. Aí já está falando de mim diretamente. E é mesmo. Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse publicano. E eu fico imaginando o publicano batendo no peito, Senhor, tudo que ele descreveu ali, sou eu. Então, ser propício a mim, pecador, porque eu quero adorar, eu quero fazer tudo do meu jeito. E não dá This is a certo, Senhor, eu demonstration preciso of fazer do Ustream teu, Producer. do método que o Senhor estabeleceu. Eu não quero ser como Jeroboão, eu não quero ser como Caim, eu quero adorar o Senhor como o Senhor deseja ser adorado. Com tudo. Com as primícias do meu amor, com as primícias dos meus sentimentos, da minha fé, de tudo que o Senhor me dá. Da minha energia, da minha força, tudo, Senhor, é para Ti. Eu assisti uma aula aqui de um This is a professor, ele dizia que uma das demonstration maiores of dificuldades Ustream como paulistano Producer. era parar de falar palavrão. Eu lembro que meu pai colocava em casa, evite palavrões. Era uma época que tinha um negocinho, agora eu não lembro o nome daquilo, que você, para gravar nome em Bíblia, como é que chamava aquilo? Rotex. Estava no espelho do banheiro, evite palavrões. Eu via, às vezes entrava lá, lia aquilo, falava, Senhor, hoje. Rotex, obrigado, Marcos. Não sou tão antigo como eu achava, viu? This is a demonstration of Rotex. Ustream Producer. E ali, então, aquele irmão falando da grande luta que é segurar a língua. Se nós usássemos o tempo que nós falamos, nomes feios, porque nós falamos, e não é só quando bate o dedinho do pé na cama, não. É o tempo inteiro, quando está dirigindo, né? Várias formas da vida. Sai, escapou. O paulistês. This Se is a nós gastássemos demonstration esse of tempo Ustream louvando, Producer. adorando, cantando. Se nós gastássemos o tempo que nós gastamos lendo a palavra, lendo outras coisas, lendo a palavra de Deus, assistindo outras coisas, lendo, orando, agradecendo, como a nossa vida seria diferente. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Ele não conseguia nem olhar para cima, ele era tão indigno. This is a demonstration diante da of mesa do Ustream Senhor. Producer. Eu gostaria que você chegasse diante dessa mesa dependente do Senhor, como esse publicano aqui. Senhor, nós dependemos muito de Ti. Batendo no peito, dizendo, ó Deus, ser propício a mim, pecador. A palavra propício vem de propiciação. Significa o ato favorável de Deus. E a Bíblia diz em 1 João 2, 1 e 2. Presta atenção. Irmãos, estas coisas This vos is a escrevo para que demonstration não of Ustream pequeis. Producer. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. 1 João 2, 1 e 2. Olha o que o Senhor está falando aí através do apóstolo João. Irmãos, tudo que está escrito em 1 João 1, que se você disser que não comete pecado, você é mentiroso, porque nós cometemos pecado. E This se is a você disser que não demonstration comete of pecado, você Ustream faz Deus Producer. mentiroso, o que é pior ainda, porque somos pecadores. Mas se confessarmos os nossos pecados, se não retivermos os nossos pecados, mas confessarmos, levarmos diante de Deus um a um, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E essas coisas eu escrevo para que vocês não pequem. Mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, o santo das causas impossíveis, é Jesus Cristo.
Ele ganhou This is todas a as causas na demonstration cruz. of Ustream Todo o pecado Producer. seu ele levou lá. Não ficou nenhum para trás. Que certeza maravilhosa. Ele é a propiciação. Ele é o ato favorável de Deus. O que era a propiciação? No Santo dos Santos, no lugar santíssimo, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, existia a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela tinha uma This is a tampa, que era demonstration chamada of de Ustream propiciatório, Producer. com 2 querubins, um de frente para o outro. Nesse formato. E ali, quando o sumo sacerdote entrava com o sangue do animal uma vez por ano, ele tinha que dar a volta naquele lugar, em torno da arca, aspergia o sangue 7 vezes com a ponta do dedo no propiciatório. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ali ele saía. Uma vez por ano ele fazia isso. This is a E aí, a hora que ele demonstration of acabava, Ustream entrava lá os Producer. sacerdotes com perfex, veja, né? E tinha que limpar aquilo, certo? Não podia limpar. O sangue ficava ali para sempre. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Até quando? Para sempre. O sangue não pode ser removido mais. Cristo pagou os seus pecados na cruz, isso se chama graça. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E aquele homem clamava, ser propício a mim, pecador. Porque Cristo é propiciação pelos nossos pecados. E This ele is a foi demonstration justificado, of Ustream salvo para Producer. casa. E o outro ganhou tapinha nas costas aqui. Muito bem, fariseu. Como você é bom. A sua religiosidade tem que ter a aprovação do Senhor. A minha também. A nossa. Tem que ser como o Senhor deseja. É isso que Ele deseja de você. Nós vamos cear agora. Nós vamos cear agora. E antes da ceia do Senhor, This is a demonstration of queria que Ustream você se colocasse Producer. diante do Senhor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, ele diz assim: vos entreguei o que também recebi, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Pão é alimento. E Cristo é o nosso This is a alimento. demonstration Cristo é o of pão vivo que Ustream desceu do Producer. céu. Ele disse que Ele, Jesus, é a verdadeira comida. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E Cristo é a palavra viva de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas Ele também disse, depois tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, This is a anunciais a demonstration morte of do Ustream Senhor, Producer. que um preço foi pago, que você teve que bater tantas vezes no peito para dizer, Senhor, ser propício a mim, pecador, que Ele veio aqui dizendo, eu vou te redimir, meu filho, porque eu te amo. Eu comprei você por um preço altíssimo. Mas agora você vai viver para mim, não é para você mesmo mais. Anunciais a morte do Senhor, o preço pago, até que Ele venha. This is a demonstration Se of Ele Ustream morreu e Ele vai Producer. voltar, é porque Ele vive. Cristo ressuscitou. A tumba está vazia. Eu vi com os meus próprios olhos, a tumba está vazia. Cristo vive. E Ele vai voltar. E o diabo está trabalhando para te cegar esta verdade maravilhosa, que Cristo vai voltar. Cristo vai voltar. Você não crê no arrebatamento da igreja, você vai tomar um susto. Você vai ser arrebatado, vai falar, era verdade esse negócio. Era. Você está aqui agora, viu? This is a demonstration Tomara of que vá. Ustream Producer. Cristo vai voltar com poder e glória, vai pisar em Jerusalém, gostando ou não, e eu vou ver, eu vou dizer aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora pisa as nações, Jesus. E cada pisada daquele cavalo é sangue para tudo quanto é lado, eu vou falar aleluia, pisa mais. Ah, pastor, você está sendo radical. Lê lá o cântico de Moisés, lá em Apocalipse. Você vai ter que cantar aquilo.
grandes e maravilhosos são os atos de This is justiça a do Senhor. Você demonstration vai ter que of cantar isso. Ustream Producer. E ele vem com juízo, vem com vara de ferro, com cetro de ferro, para que com essa vara possa reger as nações. E você irá reinar com ele. Está escrito. Ah, eu não creio. Creia, porque está escrito. Quantos privilégios o Senhor nos tem dado. Ele vai voltar, e ele disse que vai voltar. Esteja pronto. Não é tempo de brincar. Lembre que esses dois This is a foram adorar o mesmo demonstration Deus. of Ustream O Producer. primeiro começou a falar o mal do outro na oração. Irmãos, se a nossa igreja tiver defeitos, porque tem, eu conheço muitos, como igreja, individuais, vamos conversar, vamos orar. Você é responsável por fazer a igreja junto comigo. E eu sou responsável por fazer a igreja junto com você. Eu fico triste quando eu vejo irmãos atacando irmãos, do tempo todo. Pem, pem, que é isso? E o diabo batendo pau, meu Senhor, eles não entenderam nada. This is a Vai ler demonstration 1 of Coríntios Ustream 12. Producer. Fala dos dons, fala da união da igreja. Vai ler o 1 Coríntios 13, fala do amor. Vai ler 1 Coríntios 14, vai falar dos dons de novo. Por que o 1 Coríntios 13 está no meio do 12, da unidade orgânica da igreja, os dons, e do 14 que fala dos dons? Seja língua, seja profecia, cura, milagres. O que 13 do amor está fazendo ali no meio? Ah, para falar sobre casamento? Não. É a união da igreja. Posso aplicar. Quem veio de manhã sabe que This isso is a significa. demonstration of Posso Ustream aplicar, mas Producer. o texto ali é, irmãos, precisamos amar o amor de 1 Coríntios 13. O fariseu fez isso. Começou a falar mal do outro. Os dois judeus, adorando o mesmo Deus, no templo. E o que o outro fazia? Senhor, ser propício a mim, pecador. Tudo que ele fala ali sou eu. Você está diante da ceia. Quando você começar a culpar tua esposa, começar a culpar teu marido, começar a culpar os teus filhos, bate This no is a peito e diz, demonstration Senhor, of ser Ustream propício a mim, Producer. pecador, porque essa pessoa que eu estou criticando sou eu. Sou eu. É isso que o Senhor quer de você. Se coloque diante dele, se coloque diante dessa mesa com reverência, com amor, mas com espírito quebrantado de adoração ao Senhor, porque Jesus é o que nós temos. Eu costumava dizer que Jesus é tudo que nós precisamos. Preciso parar de dizer isso. Jesus é tudo que tem. É tudo que você tem. É tudo que nós temos. E louvado seja o nome dele. This is a demonstration Quer cear? of Ustream Producer. Quer comer o pão e dizer, foi por mim? Quer beber o cálice dizendo, o sangue derramado foi por mim? Eu tenho plena convicção disso. Examine-se, pois, o homem, como está escrito, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós vamos dar um tempo em silêncio para você orar. Se há pecados aí, confesse, ore e participe da ceia. Mas examine-se. O Senhor quer que você o adore em espírito e em verdade. Gente, eu não sou nada. Essa igreja não é nada. Jesus Cristo é tudo o que nós temos. This is a demonstration of Ustream Coloque-se diante Producer. dele agora. Como o publicano. Senhor, sê propício a mim, pecador, e saiba que ele foi na cruz do Calvário a propiciação, o ato favorável de Deus pelos seus pecados. Se você onde estiver quiser ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser curvar sua cabeça, curve. Esse momento é sem música, sem nada. É você com o seu Deus. Se coloque diante dele agora, irmão, minha irmã. Deus te abençoe. Amém. This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer.
This is a demonstration of Ustream Producer. Pai, a tua igreja ora aqui nesse instante e nós oramos pedindo a tua misericórdia. Quem nós somos, Senhor? O que é IPBI? This is a Quem demonstration é of cada um aqui, Ustream Senhor? Nós não Producer. somos nada, nós precisamos tanto do Senhor, da tua graça. E ser propício a nós, pecadores, Senhor. Nós estamos diante da mesa mais linda que existe, em que Cristo disse: "Isso é o meu corpo, isto é meu sangue, fazer isto em memória de mim." Obrigado pela cruz, Senhor, que o Senhor tomou os nossos pecados ali. Pai, nós queremos simplesmente andar em verdade, andarmos em amor, andarmos, Senhor, This is a naquilo que o Senhor demonstration preparou para of nós, Ustream não Producer. fugindo da nossa responsabilidade, mas a responsabilidade, Senhor, de amar, de pregar, de viver o Evangelho de Cristo Jesus. Obrigado pela obra de Cristo na cruz. Obrigado porque Jesus não brinca conosco, porque Jesus não muda. Todos os seus caminhos são justos e nós queremos andar na justiça do Senhor. Pai, nós queremos, como aquele publicano, dizer: "Senhor, quantas vezes nós pecamos em coisas pequenas." This is a demonstration O of Senhor Ustream deseja que nós Producer. andemos em verdade. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Porque nós queremos te amar, Senhor, como igreja, mas também como teus filhos, individualmente, um a um. Pai, nós queremos clamar pelas famílias, pelos irmãos, pelas pessoas, pelas crianças. Que nós vivamos, Senhor, com a plena certeza de que Jesus está à porta, que Jesus disse que em breve Ele voltaria, que Jesus Cristo disse: "Eis que estou This is a convosco todos demonstration os dias of até a Ustream consumação do Producer. século." E obrigado porque o tempo está próximo. Obrigado, Pai, porque esta geração, Senhor, tem tudo para ver a volta do Senhor. E nós nos colocamos diante de Ti clamando: "Maranata, vem, Senhor Jesus." E enquanto aqui estamos, Senhor, que a nossa vida seja reflexo do Teu caráter, daquilo que Tu desejas para nós e em nós. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, consagrando esse momento a Ti, This is a separando o demonstration pão e o of vinho do Ustream uso comum Producer. para a Santa Ceia do Senhor nesse instante. E assim nós oramos, Senhor, com gratidão, em nome de nosso Senhor, eterno Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer.
This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. Esta é a mesa do Senhor. Esta mesa não é presbiteriana. Essa é a mesa do Senhor Jesus. E a This Igreja is a Presbiteriana do demonstration Brasil of Ustream não Producer. nega ceia a ninguém. Mas sempre esse cuidado, essa pastoral, em que você se examine e coloque diante do Senhor o seu eu e saiba que o Senhor Jesus é o eu sou por excelência. Você, membro de qualquer igreja genuinamente evangélica, em plena comunhão com o Senhor, com seu irmão, examinando-se a si mesmo, coma do pão, com a certeza de que esses elementos significam This is a demonstration of Cristo é o Ustream pão vivo que Producer. desceu do céu e que o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Vou convidar os presbíteros para que venham até aqui. O Senhor Jesus tomou o pão dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus é o Deus encarnado, o pão vivo que This is a desceu do céu, demonstration of que veio a Ustream este mundo Producer. pagar o preço do nosso pecado. Vamos, como é praxe da IPBI, todos serem servidos e nós vamos comer juntos o pão. Este é o meu corpo que é dado por vós, disse o Senhor, fazei isto em memória de mim. This is a demonstration of Ustream Producer.
This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. A Escritura nos diz que o Senhor tomou o pão, deu aos seus discípulos, dizendo: "Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim." Eu estou ouvindo as palavras desse hino. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Nós estamos na presença de Jesus, com gratidão para dizer: Senhor, o Senhor se fez homem por minha causa. Louvado seja o teu nome. This is a demonstration Comamos o of pão. Ustream Producer. Por semelhante modo, diz a Escritura, o Senhor tomou o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Você que comeu do pão está convidado também a beber do cálice, e vamos esperar uns pelos outros." This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer.
This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. Disse Jesus: isto é o meu sangue que é dado por vós, o sangue da rude cruz. Fazei isto em memória de mim. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tomemos o cálice, irmãos. This is a demonstration of Ustream Producer. Pai, nós te damos graças por esse momento da ceia do Senhor, porque Jesus pagou um preço muito alto por nós ali. Louvado seja o teu nome, nós te damos graças pela obra de Cristo, a única aceita na história, no universo, This is a demonstration para a of redenção Ustream dos Producer. nossos pecados. Louvado seja o teu nome, e oramos assim, agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu deixei para falar de um momento no final do culto. This is a A demonstration vida of pastoral nós Ustream passamos por Producer. muitas alegrias, mas também por tristezas. Hoje é um momento para mim assim triste. Um dia triste. Um dia alegre porque estamos na presença de Jesus, por tudo isso que significou aqui. Mas pela partida de uma irmã muito querida, Verinha. A Vera teve pouco tempo de experiência com Jesus, mas partiu com uma fé extraordinária.
ao ponto de dizer, This is a Yom, eu estou demonstration pronto para of ser curado, Ustream Producer. mas eu também estou pronto para partir. Só quem conhece Jesus pode dizer isso. Então, louvado seja o Senhor por esse dia, porque a Silvia perdeu a irmã, mas em nenhum momento nós vimos ali desespero, mas vimos lá paz. A paz de Jesus que excede todo entendimento. Então, louvado seja o Senhor. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, após ministrar a ceia, This is a ele e os demonstration of discípulos Ustream cantaram um cântico Producer. e subiram o Monte das Oliveiras. Nós vamos cantar um cântico que fala de vida, do Senhor que traz vida à igreja, trouxe vida à igreja, e que você viva esta vida. Fortalece, Senhor, a tua igreja, hino 299, no nosso inário. Alguns sabem de cor, vamos ficar em pé, vamos cantar como uma oração, encerrando o nosso momento de culto. O hino 299. Vivifica, fortalece a tua igreja. This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que nós podemos orar e que nós podemos cantar Fortalece a tua igreja, Senhor. This is a demonstration of Prepara-nos, Senhor, Ustream para a tua Producer. volta, para o encontro com o Senhor. Obrigado por esse momento de culto, porque ele é devido a ti, Senhor. E como a igreja, nós quisemos adorar o teu nome esta noite. Pai, que nós possamos lembrar quem nós somos e quem o Senhor é o tempo inteiro. Porque tu és, Senhor, e nós não. Tu és o eu sou e nós não somos. Nós somos, Senhor, teus filhos, dependentes do Senhor. Que a tua igreja, Senhor, seja proclamadora genuína This do is a Evangelho de demonstration Jesus. of Ustream A tempo e fora Producer. de tempo, as pessoas gostando ou não, nós possamos evidenciar quem é o Senhor Jesus Cristo. A Ele nós queremos glorificar, honrar e adorar esta noite. Louvado seja o teu nome, nós te agradecemos. Nós clamamos, Senhor, pela vida da Silvia, do Ricardo, especialmente, Senhor, pelas filhas e o filho que a Verinha deixa, Senhor. Nós queremos te pedir paz, Senhor, para aquela família. A paz que só Jesus dá. E que o testemunho que This ela is a deu demonstration possa of dar muitos Ustream frutos, Producer. Senhor, é a nossa oração. Louvado seja o teu nome, nós oramos com gratidão por tudo que tu nos tem dado, feito por nós. E assim o fazemos, o nome querido de nosso amado Senhor, Salvador Jesus Cristo, em nome de quem oramos, clamando pela tua proteção, pela tua graça, na semana que se inicia, no nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus This o is a Pai, demonstration of o consolo Ustream do Santo Producer. Espírito do Senhor estejam com os irmãos aqui, a igreja de Cristo espalhada por esse Brasil, pelo mundo, até aquele dia que estaremos para sempre com o Senhor. Amém e amém.
demonstration of Ustream Producer. This is a 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 demonstration of Ustream Producer.